Galera, vamos acompanhar aqui as últimas informações do Corinthians, né? O Corinthians que está no mercado da bola, né? O torcedor ainda não está satisfeito com as contratações do clube, né? Parece que ainda é pouco, né? Pelo que o Corinthians vai arrecadar com patrocínios, ainda não arrecadou. Lembrando que o Corinthians ainda não está com esse dinheiro no bolso, mas o Corinthians quer antecipar um valor para poder fazer contratações. O torcedor ainda está meio pé atrás com essas novas contratações do Corinthians. Até o momento não teve uma contratação de peso ainda, né? Aquela contratação classe A, como falam, né? Até o momento ainda não teve. Isso daí tá deixando o torcedor meio aflito, né? Porque saíram jogadores aí bons, é claro, saíram por causa da idade, mas até o momento ainda não chegou contratações de peso como os jogadores, como os torcedores esperam, né? Os jogadores aí que possa chegar e possa levar esse time do Corinthians a conquistar grandes títulos, né? Vamos acompanhar aqui a imprensa do F90 falando tudo sobre o Corinthians. Que o clube colocou, a gente está entendendo, tem umas pessoas que estão cuidando disso, nosso jurídico, mas está tudo dentro dos conformes que nós imaginamos e a gente conta com o atleta. É um grande jogador, nos interessa, a gente vem monitorando já há algum tempo e tem grande interesse. O Corinthians está no mercado para grandes jogadores, dentro das nossas possibilidades, é claro. Mas todo bom atleta nos interessa. Não, para mim estranheza, eu vi também isso aí na rede social, não saiu nada da gente, estou achando estranho, não teve nenhuma conversa sobre isso. A gente tem as informações do Bidu, né, de empréstimo, o próprio Rony também tem algumas perspectivas, né, mas eu acho que o grupo agora é esse, já foi montado pelo Mano, a gente só está agora colocando algumas outras posições. Nossa defesa já vem muito forte, desde o Cássio, Carlos Miguel, Donelli, e aí agora é uma questão, mais uma peça no meio de campo e um outro atacante, para realmente a gente ter um elenco muito forte para disputar todo esse campeonato. Só uma coisa, ele começou falando do Félix Torres, né? Zagueiro. Sim. E a dúvida era porque o Laguna não está fazendo jogo duro com o Corinthians por causa dos problemas financeiros, a falta de pagamento de algum jogador, a história do Fausto Vera e tal, não sei o quê. E aí queria uma garantia para que pagasse a maior parte dessa compra fosse efetuada logo de cara. Também se ligou que teve anúncio de grana no Corinthians e tudo. Claro, cresceu o olho, né? Ninguém é bobo, né? E tinha uma dúvida aí com relação ao jogador, aí não estava entendendo, mas peraí, vamos acertar daqui e de lá. Agora há pouco, o Rubão, diretor de futebol do Corinthians, disse: novela, Félix Torres acabou, ele chega amanhã. Então, segundo o diretor de futebol do Corinthians, o Rubão, Félix Torres é jogador do Corinthians, vai se apresentar. Final Félix, então, para essa história. Meu Deus. Ih, rapaz. Né? Vamos seguir. Vai aquecendo, que você vai chegar até o final do programa, você vai mandar uma boa. Você vai mandar uma boa. Mas aí, ô Pedro, companheiro nosso ontem na redação, estava lá na reunião, o Marcel, passa um companheiro nosso, conhece o Cobão da Massa? Ah, é? Voltou do Japão, todo feliz da vida. Terremoto, hein, coitado, escapou. O Cobos foi pro Japão, teve terremoto, teve acidente aéreo, falei, nunca mais passa por lá, pelo amor de Deus. Bom que ele voltou. Nossa Senhora. Tem uma foto dele lá, proibida a entrada. O Bira tá lá. Grande Bira, saudade. Okinawa, que é um Japão à parte. Sou fã do Bira. Estádios e museus de beisebol. Beisebol. As fotos acompanha o Bira nas redes sociais, que tá mandando bem. As fotos bacanas lá. E informações, sempre. E aí ele disse o seguinte, o Pedrão, esse Corinthians é time de scout, time de crachá. Sabe quem é? Não conheço ninguém. Esse Corinthians tá fraco. Esse Corinthians não empolga. Os caras estão empolgados com dinheiro, mas a realidade aqui nesse momento é outra. A função dele é essa, né? Ele planta a semente na tua cabeça, você trazer aqui para a bancada. E eu falei na hora, vou trazer essa conversa. Que movimentam. Isso, falei, vou trazer a conversa para a bancada. Tem 3 loucuras nisso. Não é time de scout. E tem muito... Uma delas eu vou trazer para você. Não, aí seria a quarta. Eu tinha pensado em outras. E tem muita gente que reclama de scout, tem muito clube querendo um scout melhor. Boa. Mas o scout é ruim? Esse do Corinthians? Calma. O time anterior era o time renomado. Scout essa declaração, ela resvala um pouco naquele problema do início do programa sobre São Paulo. De mirar naquele Corinthians, campeão do mundo, ganhou tudo, para querer montar o elenco desse ano, sabe? Mirar lá no São Paulo na década de 90 para mirar o técnico desse ano. Mas o Corinthians, historicamente, é bagunçado, ele está tentando se organizar. Ih, tô sentindo que isso é mais crítico com o time que gosta, né? Ontem a análise do Vasco aqui na mesa mostrou também isso, né?
Não, só olhar a história do futebol. Diretor, divide a tela aí, diretor. Tá demorando, diretor. História do futebol. Não dividiu a tela Divide ainda a esse tela ano, aí, tá devagar. diretor. do scout do Corinthians. Depois você fala historicamente sobre a bagunça em comparação aos outros rivais de São Paulo. Não é isso. Não, Não estou comparando grandeza, estou falando como que os clubes foram historicamente. Não, mas eu tô falando- diretor. Mas eu Tela tô dividida, falando- vamos mas eu lá, tô falando do diretor. scout de São Paulo, do Corinthians. Vai pra cima dele, Corinthians. Vini, vai pra cima dele. Tô falando do Corinthians. Você que tá querendo trazer o São Paulo pro debate. Eu só falei rapidinho como... Não, você chamou. Não. Eu falei que aquela sensação... Não, você chamou. Não, Agora. aquela sensação de vocês dois... maluco. Você tá maluco. Aquela sensação de vocês dois de achar que o São Paulo da década de 90 voltou agora. Tá boa, Aí vocês vão comparar que é mais bagunça. Não tô comparando nada. É só a sensação de grandeza que pauta o debate. O scout Vai pra não é cima ruim. deles, Qual é Benê. a situação financeira do Corinthians hoje? Hoje não é boa. Então O você- dinheiro ainda vai chegar, pingou 10 então milhões, você- tem ainda 200 então milhões, você mas esse dinheiro não está aí ainda. Então você precisa contar com um bom scout para fazer apostas de bons custos e benefícios, certo? Então não tem problema. O Félix Torres... Mas o scout é bom. Calma, você está falando do Félix Torres, não tá? Isso, Félix Torres. É um jogador de scout? O que o Félix Torres já disputou? Félix Torres? Copa do Mundo. Copa do Mundo, jogador do Equador. Então, se o cara é zagueiro de uma boa seleção, teve uma boa eliminatória, uma seleção digna, Foi. o cara disputou uma Copa do Mundo e falar que esse cara é jogador de scout. Jogador de scout é aquele cara que você vai pegar no interior de um país que ninguém conhece, que é aí é um monitoramento do scout. Ele O cara joga na que quarta melhor seleção da América o cara- do Sul hoje. Esse cara, O Mendes também jogava, você não que é, gostava, né? e que é bom zagueiro. Gosta É dele. capaz de... joga? Além da reserva dessa seleção. Sabe o que me lembra? Bem lembrado. Pra pegar Não sei fazer as entendi. mesmas características, né? Um zagueiro Quase sul-americano, alto, jogo aéreo e tal. É a mesma coisa que virar na época que o Palmeiras trouxe o Mina e falar, jogador de fé, scout, precisa de crachá. Lembra que foi o Mina? Mina? no Lembra Palmeiras arrebentou. Então, eu não adoro clubes, ele sabe, mas não dá. Aí o que acontece? Vira aquela coisa do começo do programa. Tem que ser maior, porque meu time é gigante, tem que trazer o Ronaldinho, tem que... Calma, E o Ranieri? calma. O Ranieri é aposta, absolutamente aposta de quem fez um bom brasileiro. E o Garro? Mas não dá pra você trazer 11 craques. Você vai ter que trazer o Gato, vai ter que trazer o Ranieri, você vai ter que trazer o Félix Torres. Você disse que tá mirando um grande camisa 9, né? Pra dizer pra torcida que... O elenco se forma assim, o elenco não se forma com 11 craques. Você não tem nem caixa pra isso. Mas por enquanto não o dá Corinthians pra- está só na beirada. Né? Tudo bem, mas não você tá falando, desculpa, você tá falando dos nomes que estão sendo ventilados. Isso. Os nomes que estão sendo ventilados estão indo exatamente na linha do que o Augusto falou. Eu preciso reformular um elenco, tirou os senadores, teve gente que se aposentou, teve gente que se dispensou, você pode debater, e aí você tem que formar um elenco. Você não vai formar um elenco com seu caixa combalido com 11 super craques, porque o Corinthians é um time gigante. Não. Você vai formar com um jogador de aposta do Cuiabá, você vai jogar com um cara de criação que outros times queriam no Brasil, Garro. Isso eu trouxe. Você vai trazer um bom zagueiro que é o Félix Torres, você tem que trazer. Porque quando você está falando em ter Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique, você precisa estar atento que um dos dois ou os dois pode ter problema durante o ano. Qual é o histórico dos dois de joelho? Sim. Então você Félix tá Torres é tentando melhor formar- que o Gustavo Henrique. Você está tentando formar um elenco. Veríssimo, Félix Torres e Gustavo Henrique. Não é um elenco para uma linha de defesa. Você está tentando trazer um meio de campo. Você está tentando mirar um grande camisa 9, que o presidente está falando. Borré. Eu não estou vendo um absurdo de formação do elenco. Quando você está falando, tudo jogador de scout precisa de crachá. Parece que está começando do zero e só trouxe jogador da Série B como aposta para a Série A. Eu acho que não é o caso do Corinthians, não. Eu acho que em termos do que está mirando para tentar formar o elenco, O grande... não é um Pedro. problema. A realidade financeira do Corinthians é essa. Ele não vai pegar o Arrascaeta, ele não vai trazer o De La Cruz, ele não vai tirar o Gabriel do Flamengo. Qual é o Ele problema? não vai ganhar uma disputa Como é que você fala que a hoje. língua é o chicote da bunda? Eu perguntei... Ele Não, fala, a língua escolhe do rabo. Do rabo. Rabo, bunda, que enfim, tá isso, tudo ali. tem um- né? Que isso? O negócio é o seguinte, o problema é a expectativa que é gerada e os nomes Eu que ia chegam. falar, eu vou falar... Os caras falam pelos cotovelos, o Gabigol. Aí eu falei assim, quem se iludiu com o Gabigol se iludiu. O nosso cinegrafista Você mirar se no iludiu Gabigol, aqui. você mirar Se no iludiu. Gabigol... Não, aí, calma aí, Braga. precisa ser justo. Aí é outro nome, Você é mirar no ABC. Gabigol e trazer o Félix Torres, não tem nada a ver. Vamos E o montar um Borré, time. vai Porque Não, pode- Mas peraí. são posições diferentes Vamos pra começar. montar- Eu concordo que são Gabigol não é posições zagueiro, diferentes. acho que você É, exato. problema- São posições Mas diferentes vai para estar- começar. Mas quando o presidente Vai pra- fala, são posições diferentes, ok, mas quando o presidente fala que mirou no Gabigol, conversamos, ele mesmo falou, o empresário do Gabigol O falou que não Félix teve Torres não nada tá... disso. O Félix Torres não tá Divide a vindo tela, pra nada vaga que o disso. Gabigol Divide a tela. tava Nada sendo disso. separada. Ok, só que é o seguinte, problema é o que quando fala o e o que presidente faz, do né? Corinthians Não acho que é jogador de scout. olha o torcedor do Corinthians olha pro presidente e fala, Gabigol, vamos montar um time assim, assado, não sei o quê. Aí ele começa a trazer o Garro, Félix Torres, tá. O torcedor do Corinthians fala, peraí, tudo bem, não é a mesma posição, mas ele deu a entender que ele ia pegar jogadores desse naipe, E aí você junta- desse não, nível, alguma coisa assim. Ele vai pegar um grande jogador de ataque desse cenário. Se ele mirou no Gabigol e trouxe o Zezinho das Condão, que foi artilheiro da Série D,
Aí você pode virar e falar, esse é o tu risco. mirou no cara e trouxe outro. Agora, se ele mirou no Gabigol, e enquanto ele não resolveu isso, ele tá formando o elenco dele, eu acho que não dá pra criticar. Esse Rubão, ele não falou outro dia aí? Ele não falou outro dia? Acabou a farra do Palmeiras e do Flamengo? O problema, o Pedro, eu não discordo de você. Eu não discordo de você. O problema é o que falam, de né? scout e tal, etc. Você pode discutir isso, mas não discordo. Tá? O problema é a língua. Porque essa tela não foi O problema é a falação. Mas eu queria saber o seguinte, nós temos um quiz no telão. Eu sou comentarista de GC, sou comentarista de telão, de mesa, de copo. Eu observo, sou observador. De copo. A gente fez aqui na segunda uma experiência diferente. Já acabou, senhor? Quer água aí? Eu quero. Aí é o seguinte, quem reconhece os reforços? Eu reconheço um só que não é reforço aí nesse... Fagner. Aquele é o Fagner. Aqui parece Ciborgue, Exterminador do Futuro. O Ciborgue da Liga da Justiça. Não é? Exterminador do o Futuro. Ranieri, não é o Ranieri? Quem que é? Olha lá. Aqui é o Carlos Miguel do meio e aqui eu acho que é o Ranieri, Cara, né? ficou espetacular, tá? Ô, William, eu bem posso... Futurista essa imagem. Impactante. Eu, sinceramente, eu acho que a diretoria, mesmo se for por scout, eu acho que a diretoria está correta. Também acho. A diretoria está correta. Eu também acho. Ou vai fazer igual as outras? Também acho, tá bom. Vem cá, Pode você é fazer meu loucura, amigo, né? você é meu amigo, meu parceiro, traz o jogador lá, tá beleza. Quantas vezes nós vimos isso no Corinthians? Então não vende ideia Por isso tinha um errada. time cheio de jogadores renomados. Traz o agora. Paulinho, traz o Paulinho. É isso que querem? Esse é o ponto. Eu vou chegar lá. Eu tô falando, esse tipo de ponto pra jogador mim é esse. querem? Não, eu Concordo com você. vou chegar lá. Mas eu E acho que outra essa coisa, você diretoria... conhece reforço, a gente não conhece, a culpa é nossa. Cara, o Corinthians estava contratando muita gente nos últimos anos Trabalha com por isso. passado. Nada a questionar, Tanto que, né, dessa vez. Era, Renato Augusto jogou aqui, volta. Paulinho. William joga aqui, Mas Romero, volta mas aqui. é isso, Eu falei, daqui a pouco vai levar o Zé Elias, vão contratar o Zé Elias de novo. Não, deixa eu começar a falar de bola, eu começo a Zé da coçar. Fiel? Olha, cara, o Corinthians estava contratando um monte de Como é que era a cara torcida quando gritava seu nome? Não sei, você Não, escutou várias pode falar, vezes. não fica tímido. Zé da Fiel falava. Solta o coração, mas como era o canto? Não. Isso é uma coisa que me emociona. Obrigado à torcida. Obrigado Chora a na todos. televisão. Da audiência. Fiel. Aí sim. Você mereceu. Bons tempos. Você não aplaudiu o Zé Elias. até hoje, Você não arrepia. aplaudiu o Zé Elias. Ele estava Arrepia até Você tem hoje. quanto emocionado. Zé Elias? Estava emocionado. Por que você não aplaudiu o Zé Elias, Zé, pelo Pedro? menos, assume. Não aplaudiu? Se emociona. É. Fala. Tem gente que não consegue. Então, acho que é melhor Fica contratar exaltado, por mas scout. não. É só uma visão aqui. Parabéns pela Pelo sua história. Ainda tô passado. tirando salto, tô falando sério. Não. Eu te agradeço. Obrigado. Você sabe que é sincero. Eu sei. Você é meu amigo do coração. Você sabe disso. Avalia melhor seus companheiros. Ou não vai dizer que não avisou. O Zé Pimenta também. Não, mas é... Só vai soltando. Só Não vai aplaudiu o Zé Elias, cara. É uma vergonha. Mas eu acho que essa diretoria ela está agindo dessa forma corretamente. Se é scout ou não, mas eu acho que você tem o histórico do Corinthians em relação ao scout, especialmente quando o Fernando Lázaro estava lá atrás, inclusive o próprio Renatinho que trabalha aqui e tal. O Corinthians deu certo. Ralf, Paulinho. O Corinthians acertou. Enquanto manteve essa política de pesquisar, de entender a característica do jogador, quantas partidas joga, fora do campo, como o cara se comporta, porque hoje você não pode olhar o jogador somente no campo, aquilo que ele faz exatamente dentro de 90 minutos. Tem que saber o comportamento, tem que saber tudo. Então eu acho que o Corinthians está certo nesse sentido. E aí o que eu quero dizer, e eu concordo com você, o grande problema é a campanha política do presidente. Vamos contratar times, esse time não vai ser e tal. Aí o Rubão recentemente fala sobre acabou a farra do Flamengo e do Palmeiras, o Corinthians e tal. Isso é o problema. Esse é o grande problema. Tem 120 milhões, só vai cair 10. Como é que o Corinthians vai contratar? A situação continua a mesma. Porque se você anuncia que você vai contratar, você tem 120 milhões, teoricamente você teria crédito de 120 milhões para chegar e sentar e conversar, vem cá, vamos conversar. Sim. Mas aí você vai para um outro lado, que não é, que são os pés no chão. Eu acho que a diretoria está correta nisso. Sim. O problema é o discurso que foi feito e aquilo que está sendo executado. Aí precisa ser cobrado. Alguém precisa ali na coletiva, um repórter chegar e precisar, ô Rubão, você falou que o Corinthians, que o Flamengo e o Palmeiras acabaram, acabou a festa para esses times. Mas esse time é capaz de competir, de ganhar do Flamengo e do Palmeiras, de igual para igual? Eu acho que o time vai ser um time competitivo. Tem um treinador para mim que eu gosto, que é o Mano Menezes, que é um bom treinador que sabe o que faz com seus times. Conhece o clube, entende como funciona, teve o aval do presidente Augusto Melo ao longo da campanha, porque antes não tinha. Exatamente. Teve o aval e tal. Aí a gente não sabe se é por causa da multa, se é por causa do trabalho do Mano, se é por causa da conversa que teve. Então existem vários fatores, mas eu acho que a diretoria, nesse momento, contrata dentro da sua realidade, mas com um trabalho correto.
quanto joga, quantos chutes, do lado direito, do lado esquerdo, característica. Treinador, o que você precisa? Preciso disso, disso, disso. Vamos lá, vamos tentar montar. É uma reformulação, é um trabalho do zero. É um trabalho em que o presidente fala assim, olha, peguei o clube, imaginei uma coisa e encontrei muito pior. Então tem muitas dificuldades para essa diretoria. Só volto a falar aquilo que eu falei quando teve o Gabigol. Gabigol, eu falei, não iludam o torcedor. Parem de falar esse negócio. Por exemplo, o próprio Rubão não fala que acabou a festa. A impressão que dava é que o Corinthians ia chegar com tudo no mercado e o time ia ser fantástico. É isso aí. O time pode ser competitivo. Eu acho que vai incomodar, vai brigar, vai lutar. Mas não é o time que deu aquela impressão quando os dirigentes do Corinthians falaram que iam fazer as contratações. Esse é o cuidado que precisa ser feito. Se você pegar um primeiro esboço desse Corinthians, né? Tô até com ele aqui na colinha aqui. Cássio, aí você tem o Hugo. Aposta. Aposta. Veríssimo. A maior certeza que o Corinthians tem. Veríssimo. É o melhor jogador do Corinthians. É o melhor Os melhores zagueiros do país. Exatamente. Aí do lado dele, Félix Torres. É uma baita dupla de zaga. Jogo aéreo forte. Tem o Gustavo Henrique também, mas acho que o Gustavo Henrique é reserva. Ele sai bem. Qualquer um dos dois ali é melhor que o Gustavo Henrique. Inclusive, o Gil, que foi pro Santos, é melhor que o Gustavo Henrique. Com um treinador que costuma saber proteger a sua linha de defesa. Ele já teve boas temporadas, olha esse coração. Olha que o Palácio vai pegar essa lateral direita aí, hein? Você não acha que os dois ali são melhores que o Gustavo Henrique? O Gustavo Henrique pode compor elenco. Pode compor elenco, sim. 3 zagueiros, olha que beleza aí, ó. Ninguém passa no jogo aéreo do Corinthians. Não é muito a cara do Mano, né? Aí você tem o Maicon, que não fez um bom ano. Ranielli, que é aposta. Rojas, que não fez um bom ano. Garro vocês colocam como aposta? Bom jogador. Bom jogador. Acho muito bom jogador. Há de se entender ainda a questão de adaptação e tudo. Claro. Sabe que foi um bom jogador. Claro. Romero, que com o Mano foi bem. Sim. Cresceu com o Mano. E o Yuri Alberto, que teve um 2023 para apagar da história da vida dele. Posso falar O uma Borré coisa? vai entrar no lugar dele. Posso falar uma coisa? O Inter tá forte no Borré e o River Plate quer, hein? O Borré já tem bem mais perto do Inter. Nas próximas 48 horas vai ser definido se o Inter sai ou não. Posso falar Porque uma coisa? o River Plate quer, mas a informação hoje é de que o Inter oferece 4 vezes O mais. Augusto Melo deu uma dica. Pelo Se bem amor. que algumas coisas que ele falou não deram certo, né? Mas assim, mas ok, ele vamos falou o seguinte: tem jogador aí que estão falando que já tá acertado com determinado time e que vai acertar com o Corinthians. Se vier o Borré... Eu não sei se era o Caio Alexandre. Esse é um baita reforço. Aí. O Se vier Borré. o Borré, aí é o reforço. Eu vou ser bem direto, assim. Primeiro, os problemas do Corinthians são, claro, de maneira diferente, mas são similares aos do São Paulo. O Corinthians precisa pagar dívidas, Sim. precisa ter um time que não corra nenhum risco de rebaixamento, Sim. e precisa ter uma categoria de base muito forte, tendo direitos plenos ou quase plenos dos seus jogadores. Quando sair um grande jogador, ele tem que passar pelo time de cima, ou ele tem que ser vendido com o clube recebendo, sei lá, no mínimo 80%, 90% dos direitos. Porque o Corinthians é muito forte. Quando eu falava com o Pedro sobre a história, eu vou voltar para esse assunto da gestão, foi mais ou menos o seguinte: o Corinthians nunca teve problema de tamanho de torcida, de representatividade, de paixão, de grandeza. O Corinthians, historicamente, teve muitos problemas de gestão em diversas fases. E quando não os teve, ou quando teve poucos, ganhou bastante. Essa é a realidade. O Corinthians é muito grande. Muito grande. Ao contrário do São Paulo, que também é muito grande, mas que teve muito acerto de gestão e que tinha na gestão uma, digamos assim, a sua principal virtude. O Corinthians sempre falava que era um time da torcida. O São Paulo era um time da organização. Hoje o São Paulo é o time da torcida. O Corinthians teve bons momentos de gestão. Teve. E quando teve, ganhou bastante. Então, a questão do Corinthians é gestão. São Paulo também, quando teve bons momentos de gestão, ganhou bastante. São Paulo teve muito Quase toda a vida. Assim. Vamos lá. Como é que é? Qual é a diferença? Você dá deixa aí, como é que é? Põe a música aí, São Paulo. Não. O São Paulo. Peraí, Galera, esse vai ser o elenco do Corinthians, né, para essa temporada de 2024, né? O torcedor, né, fica meio esperançoso do Corinthians vir com o time muito mais forte, mas assim, o time do Corinthians, na minha opinião, não é um time forte. Pode ser uma equipe bem competitiva, sim, mas ainda está um pouco longe do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, mas o time vai vir com Cássio, Félix Torres, Veríssimo, Hugo, Fagner. Na minha opinião, que deveria ter renovado aqui essa lateral direita, porque já está na hora. Na minha opinião, Fagner
não entrega mais o que o Corinthians precisa. Temos o Ranieri, Maicon, temos aí o Garro, Rojas, Romero, na minha opinião, galera, ó, também não dá também. É claro, melhorou um pouquinho com o Mano Menezes, mas na minha opinião ainda é fraquíssimo ainda para poder atuar no Corinthians. E o Yuri Alberto também precisa de que chegue outro jogador. Acredito que se chegar um atacante com peso, o Yuri Alberto vai para o banco de reserva. E a situação do Yuri Alberto também não foi boa. A última temporada o jogador não conseguia dominar uma bola. Na minha opinião, isso é inadmissível no futebol profissional, né? E o Corinthians tá tentando, né, galera? Tá tentando aos poucos voltar aos trilhos. Por muita falação aí por parte da diretoria, vai fazer isso e aquilo, vai acabar com a farra do Flamengo e do Palmeiras, mas até agora ainda nada demais ainda nas contratações do time do Corinthians, mas o Corinthians tá fazendo a princípio, né, parece que tá de pés no chão, não vai fazer loucuras em contratações, em salários aí muito altos. Primeira coisa, tem que acertar a casa, pagar os direitos aí que alguns jogadores têm de receber. É isso aí, bola pra frente e tentar montar aí uma equipe aí, no mínimo competitiva para essa temporada de 2024. É isso que o torcedor corintiano espera, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham. Será que a equipe do Corinthians, será que a diretoria do Corinthians vai conseguir montar uma equipe competitiva para essa temporada de 2024? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.